Caros alunos, estamos aqui caminhando para a conclusão do estudo de morfologia. Está gostando do nosso curso? Curta, indique para seus amigos. Logo, logo estaremos com sintaxe e o curso completo, em pouco tempo o curso completo, preparatório para concurso público. Divulgue, esteja conosco. Hoje nós vamos fechar o curso, nossos 2 segmentos de hoje, 3 segmentos, com a parte invariável da morfologia, as classes de palavras invariáveis. Até agora, nos segmentos anteriores, nós estudamos as variáveis, aquelas que sofrem inflexão, o substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral, pronome e verbo. Sofrem inflexão de número, de gênero, de grau, no caso do verbo, tempo, voz, modo, pessoa, como pronome também. Então são as classes de palavras variáveis. Por isso no edital muitas vezes aparece flexão verbal ou flexão nominal, ou ambas. São essas 6 classes de palavras mencionadas aqui. Pois agora vamos estudar a parte invariável da morfologia, que são as classes de palavras advérbios, preposições, conjunções e interjeições. 4 classes sem flexão. Vamos agora ver preposição, ok? Acompanhe conosco. O estudo da preposição, um conector, uma palavra que existe para ligar outras palavras ou expressões entre si. É a nossa preposição. Veja, se eu tenho o substantivo livro e o substantivo poesias, eu conecto os dois com a preposição de, livro de poesias. Este é o papel da preposição. Muito semelhante ao papel da conjunção, que é o nosso próximo conteúdo, o nosso próximo segmento. A diferença é que a conjunção liga 2 orações, e a preposição liga 2 termos entre si. Então, como conector, vamos dar uma olhadinha nas preposições que são mais solicitadas em concurso público. Aquelas que geram alguma dúvida no candidato, na hora de resolver a questão. Nossa primeira preposição, o a. O a preposição. Pois na língua portuguesa, o a pode ser, na verdade, 5 coisas diferentes, 5 tipos de palavras diferentes. Vamos tirar aí dessas 5 o a letra, o nome da letra, a letra A. Vamos tirar o fonema, né? A vogal A. Vamos tirar de lado e vamos, isso nós vimos em fonética, vamos para as classes de palavras, 4 portanto. Artigo, preposição, pronome pessoal e pronome demonstrativo. Um A pode ser qualquer uma dessas 4 classes gramaticais. E o exercício de concurso traz frases com usos diferentes do mesmo A, não é? Usos diferentes. E aí é preciso que o aluno detecte qual o A que é solicitado pelo concurso. Por exemplo, 3 frases com artigo A e uma com preposição. O aluno, ou mais frases, o aluno deve detectar aquela que é diferente das demais. Quando eu tenho um A artigo, só quando eu tenho um substantivo feminino. A única possibilidade do surgimento de um A artigo é a presença do substantivo feminino. Aqui na tela, a aluna. A aluna gabaritou a prova. A aluna do café concursos gabaritou a prova. A aluna. Temos o artigo feminino. Se substituirmos aluna por aluno, o artigo muda para o masculino, o aluno. Portanto, temos aí o artigo feminino que acompanha, faz a concordância com o substantivo feminino, aluna. Este é o artigo. Determina o substantivo. Mas temos uma preposição, que é o que nos interessa agora. Ele vai a Roma. Ele vai a Roma. Este é a preposição. Vai a Roma. Já que Roma é o nome da cidade, não aceita artigo, o que nós temos é simplesmente a preposição, indicando direção. Né? Vai a Roma. Indicando lugar e direção. Vai a Roma. Tá? Então dá a ideia aí de lugar, ao lugar que ele vai. Preposição. Vai para Roma, né? Vai se mudar, digamos, aí vai para Roma. Preposição. Mas temos o a pronome pessoal. E aí eu vou mudar a cor, acompanhem aqui. Pronome pessoal oblíquo, do caso oblíquo, hiátono ainda por cima, né? Eu encontrei-a. Eu encontrei-a. Novamente temos um a aqui. Preso ao verbo. Um pronome usado após o verbo, em ênclise, portanto, um pronome enclítico. Encontrei-a.
Este a é o pronome, representa um ser. Eu encontrei a apostila, uma pessoa, encontrei a Manuela, encontrei-a. Na linguagem popular, encontrei ela, né? É o nosso a, pronome pessoal oblíquo átomo. E temos um último a, que é o pronome demonstrativo. Tá? A que saiu é minha aluna. A que saiu é minha aluna. Esse a que nós temos aqui é pronome demonstrativo. Indica a pessoa que saiu. E eu posso substituir por outro demonstrativo. Aquela que saiu é minha aluna. Aquela que saiu é minha aluna. Então nós temos 4 possibilidades de classes gramaticais, né? 3 na verdade, que aí são 2 tipos de pronome. Artigo, preposição, pronome pessoal e pronome demonstrativo. 4 as aí. Né? Artigo, preposição, pronome pessoal oblíquo, pronome demonstrativo. Fora o fonema a, ok? Portanto, cuide muito qual o a que você está vendo aí na hora do exercício, qual o que deve ser assinalado, certo? Questão muito comum envolvendo a presença do a na sua frase, na sua prova. Outra preposição que pode gerar alguma dúvida é o ante. Compareceu ante a comissão julgadora, diante de. Tá? Ele compareceu ante a comissão julgadora, antepreposição. Palavra com vida própria. Mas nós temos o ante que não tem vida própria. O que é isso? Uma palavra, não é nem palavra, é um prefixo. O que é o prefixo? Aquele que não é uma palavra. O prefixo existe para ser unido a uma palavra e gerar uma nova palavra, não é? Gerar uma nova palavra. Então nós temos o prefixo ante. E, de acordo com as novas regras, vou escrever aqui também, ó, antessala, duplo S, antessala. Aí nós temos a presença do prefixo. Não tem vida própria. É prefixo porque o uno coloco antes do substantivo sala. E adquiro uma nova palavra, forma uma nova palavra. Então, não confundir o ante, que é prefixo, com o antepreposição, que é usado sozinho. Compareceu ante a comissão julgadora. Ok? Preposição e prefixo, como vimos aqui. Mais uma preposição que pode gerar dúvida, até. Iremos até a catedral. Olha a frase aqui. Iremos até a catedral. Esse até é a preposição. Iremos até a catedral. Aqui eu posso ter crase ou não, opcional, já que a preposição até admite o uso de uma outra preposição na sequência. Não usei só o artigo. Caso eu queira usar a outra preposição, até a, eu terei crase aqui. Isso nós veremos na aula de crase, ok? Não vou usar, vou deixar apenas a preposição até e vou usar o artigo a antes de catedral. Aqui é preposição. Irei até a catedral. A reunião irá até às 9 horas. Tá? Preposição. Mas há um até que nós não conseguimos enquadrar em nenhuma classe de palavras. Por isso, os bons gramáticos modernos chamam de palavra denotativa, de inclusão. Não é? E aí, na frase, por exemplo, até as alunas deixaram a sala. Até as alunas deixaram a sala. Esse até que eu posso substituir por inclusive é uma palavra denotativa, assim como inclusive também é. Palavra denotativa, não é preposição. Não é? Há um hino por aí que dizem até a pé nós iremos. Inclusive a pé nós iremos. Portanto, esse até que eu troco por inclusive não é preposição, é palavra denotativa, de inclusão, ok? Diferença entre até, preposição e o até, palavra denotativa. Mais uma preposição que pode gerar dúvida no candidato. De preposição e de verbo. Mas aí nós temos a marca. O verbo necessariamente recebe o acento circunflexo e a preposição não, né? Como nós vimos no exemplo, livro de poesias
preposição. Mas eu posso usar o verbo dar no presente subjuntivo. Talvez ele dê um bom exemplo. Ou até no imperativo. Dê um bom exemplo. Dê um bom exemplo você. Tá? Nós temos então aqui verbo e preposição. Qual a diferença? Por que a preposição não recebe o acento e o verbo sim? Acentuação gráfica, tonicidade e acentuação. O D, preposição, é átono, é brando. A leitura dele quase some. Livro de poesias, o D quase não aparece, aparece em som, no som, na pronúncia, os dois substantivos. Livro de poesias. E o D quase não é pronunciado, mal é pronunciado. Portanto, ele é fraco, ele é átono. Temos aqui um monossílabo átono. Não recebe acento. Monossílabos átonos não recebem acento. Mas o D, verbo, é intenso como todo verbo é. Então nós temos aí um monossílabo tônico e aí cai na regra de acentuação. Monossílabos tônicos terminados em AEO, ou plural, nós temos de acentuar. E como aqui o timbre é fechado, eu acentuo com circunflexo. Aí está a diferença entre o verbo e a preposição. Mais uma preposição que muitas vezes gera dúvida. A preposição para. Na fala é muito comum ouvir o pra. Vou para casa, no lugar de vou para casa. Né? O para, a preposição. Né? O verbo também se escreve da mesma maneira. E até 2009, antes da reforma, o para verbo era acentuado. Acento diferencial do para preposição. Acento diferencial. Este acento caiu com a reforma e hoje, para verbo e para preposição, tem a mesma escrita. Como saber a diferença? Como saber quando eu tenho preposição ou verbo? Só o contexto pode nos dar as respostas. Né? Mudou-se para São Paulo. Preposição. Para te incomodar, garoto. Verbo parar. Aí no imperativo afirmativo. Para de incomodar. Né? Tratando a pessoa por tu. Se for você, pare de incomodar. Ok, para preposição, para verbo, mais uma preposição, preposição por. Andou por caminhos escuros, preposição por. Monossílabo átono, né? Preposição por. Mas aqui eu tenho por verbo. E ele recebe acento para fazer a diferença. Este acento foi mantido. O acento aqui em por foi mantido. Nós continuamos com acento mesmo depois da reforma, certo? Como D lá continua com acento, embora lá não seja diferencial, e aqui sim, aqui é acento diferencial. Por verbo continua com preposição, colocar, botar, não é? Por verbo e preposição por sem acento. São as preposições mais frequentes em concurso. Vale lembrar que o concurso pode pedir qual a ideia que a preposição passa. Eu só consigo saber essa ideia vendo a frase toda. Um para, né? Vai para São Paulo. Isso é direção, lugar, né? Deu esse presente para mim, né? Funciona como objeto indireto, aquele que é o receptor que vai receber o presente. Então eu preciso ver a frase para saber qual o sentido que a preposição adquire em função das outras palavras. Certo? O concurso pode pedir isso, o sentido usado, dado na preposição em contexto, em frase. Ainda mais, nós temos contrações de preposição. Temos uma combinação. Né? Muitas vezes eu uso um A coladinho no O. É uma combinação. Né? Foi ao clube. Preposição A e o artigo O masculino antes do substantivo masculino clube. Foi ao clube. Aqui eu tenho uma combinação de uma preposição mais o artigo. Duas palavras, portanto. Quando foneticamente eu altero uma delas, ou as duas, eu tenho contração. Então eu tenho de mais o. Casa do poeta. De o poeta. Contraí a preposição de, houve uma modificação fonética aqui, nós perdemos o som do e ficou esse do. De mais ele, dele, né? Dele. Em mais o, no, em mais a, na. Né? Aqui eu tenho novamente uma contração. Em mais ele, nele. Em mais este, neste dia. De mais este, deste, são contrações possíveis. E o por também. Por mais o, pelo, por mais a, pela. No caso do por, nós pegamos como era a preposição per mais o o. E pela regra, em nome do bom som, da eufonia, eu retiro o R e acrescento um L. Daí o pelo. Pelo,
preposição mais artigo masculino. Cuidado que nós temos em português o substantivo pelo. Era acentuado e perdeu o acento. Então, pelo preposição e pelo substantivo são escritos da mesma maneira hoje. Né? Só o contexto é possível, com o contexto, fazer a diferença entre os dois, ok? Tivemos acento circunflexo em pelo. E isso é preposição. Né? É o que o concurso pode pedir. Tá? Esse emprego aí de preposição, principalmente no caso do a. Dois exercícios retirados de concursos a respeito das preposições. Vamos dar uma olhadinha? Eu vou pedir então que acompanhe, vai aparecer aqui ao meu lado, o exercício. Eu peço então acompanhem aqui, ó. Ok? O primeiro deles, primeiro exercício, diz o seguinte: assinale a opção em que a palavra a tem valor gramatical diferente de todas as outras. De todas as outras palavras a. Valor gramatical. A classe de palavras é diferente. E aí eu tenho 4 frases. Eu sou a diferença na primeira. Sou eu quem te sepulta a ideia imensa na segunda. Marquei-te a fronte, mísero profeta, a terceira. E hoje veio a falar comigo na quarta. Questão fácil de resolver. Se olharem bem, diferença, ideia e fronte são 3 substantivos e femininos. Diferença, ideia e fronte. 3 substantivos femininos. Qual a? Ainda está aqui no quadro. Nós temos aí 3 frases com artigo definido feminino singular. Mas olhem a quarta frase, última frase. Hoje veio a falar comigo. Falar não é substantivo. Não cabe artigo antes de verbo, falar é verbo. Nós temos aí a presença da preposição a. Ok? Por isso, nosso primeiro exercício, alternativa D de dado. É o tipo de exercício frequente em prova. Mas mais um exercício. Acompanhe, por favor, aqui. Nosso próximo exercício diz o seguinte, novamente, o mesmo tipo de questão. Assinale a alternativa correspondente à classe gramatical da palavra a, respectivamente. Aí, as nossas frases. Esta gravata é a que recebi. A que recebi. Estou disposto a tudo. Fiquei contente com a nota. Comprei-a ontem. Ora, o professor falou nos 4, e aí estão os 4 num exercício de prova. Esta gravata é a que recebi. Notem que esse a eu posso perfeitamente substituir por aquela. É aquela que recebi. E o a que eu troco por aquela é o pronome demonstrativo. Aquela também é pronome demonstrativo. Temos um a pronome demonstrativo na frase primeira. Já temos até a alternativa, né? A alternativa C. Estou disposto a tudo. Tudo não é substantivo. Esse a eu não posso substituir por ela na linguagem popular, nem por aquela. É a nossa preposição na segunda frase. Estou disposto a tudo. Conectando disposto à palavra tudo. Conector. Fiquei contente com a nota. Substantivo feminino a nota. E aí temos o artigo. Artigo definido antes do substantivo feminino. E a última frase. Comprei-a ontem. Comprei a caneta. Comprei a apostila. O a substitui o nome. Pronome pessoal oblíquo átomo. Pronome pessoal. Comprei ela na linguagem popular, né? Na linguagem coloquial. Comprei ela, comprei-a. Por isso, a alternativa correta, C, confirmando a alternativa C. E aí temos as preposições. Peço que acompanhem na sequência conjunções. Fique conosco. Café Concurso.